No começo do século XX, muitos experimentos mostravam que a teoria clássica não era suficiente para explicar os fenômenos atômicos. Dentro de um desses experimentos está incluído o efeito fotoelétrico, que conferiu o prêmio Nobel ao Einstein. Esse experimento será explicado aqui no canal nesse vídeo. A história do efeito fotoelétrico começa em 1887 com Hertz estudando as propriedades eletromagnéticas da luz. Ele percebeu que quando ele irradiava luz em uma superfície de metal, essa superfície podia, às vezes, irradiar uma faísca. Através então de uma série de experimentos, Hertz concluiu que radiação eletromagnética poderia gerar uma faísca numa superfície de metal e também chegou à conclusão de que essa radiação era de caráter ultravioleta. Posteriormente, em 1888, um cientista chamado Wilhelm Hauvix mostrou experimentalmente que uma superfície de metal, quando irradiada com radiação ultravioleta, adquiria uma carga positiva. No mesmo ano, dois outros cientistas, o Leonard e o Wolf, publicaram um trabalho sugerindo que, quando uma superfície metal é irradiada por luz ultravioleta, essa superfície metálica emitia partículas negativas. A próxima contribuição foi dada em 1889 com Thomson, que ele propôs e provou também experimentalmente que essas partículas emitidas da superfície metálica eram de fato elétrons. O esquema do experimento vocês podem ver aqui ao lado, e os elétrons emitidos por essa superfície metálica geram uma corrente elétrica que pode ser medida através do amperímetro indicado aqui com a letra A no esquema do experimento. Após uma série de estudos e uma realização muito grande desses experimentos, vários cientistas, principalmente o Leonard, chegaram a várias conclusões do experimento do efeito fotoelétrico. A primeira delas é que a emissão de elétrons não dependia da intensidade da luz incidente. Você poderia aumentar a intensidade, diminuir a intensidade, sendo a mesma luz, a emissão de elétrons não era dependente da intensidade da luz. A segunda conclusão era, se havia emissão de elétrons da placa de metal, e você conseguia medir essa corrente elétrica por meio do amperímetro, a corrente elétrica era proporcional à intensidade da luz. A terceira conclusão que Leonard chegou foi que a ocorrência ou não de emissão dependia da frequência da luz irradiada. Já a quarta conclusão era que para cada metal utilizado, ou seja, para cada metal que você incidia luz, existia um mínimo de frequência para o qual abaixo desse valor não era irradiado elétrons, por mais que você aumentasse a intensidade da luz. E a última conclusão importante desse conjunto de experimentos era que a energia cinética dos elétrons liberados crescia com a frequência da luz utilizada. Para explicar então esse conjunto de resultados experimentais, tentou-se primeiro uma explicação utilizando a teoria ondulatória da luz. Porém, essa teoria não funcionou para explicar o conjunto de dados experimentais, porque a teoria ondulatória dizia que a energia da luz era proporcional à intensidade, o que não explicava esse conjunto de resultados que a gente acabou de mencionar. Foi então que o Einstein entrou na jogada e, utilizando resultados anteriores do Planck, que quantizou a emissão do corpo negro, que a gente vai ver em outro vídeo, Einstein diz então que a luz ela não é mais como uma coisa contínua, mas é formada por corpúsculos ou quantas de energia exatamente igual a hν, que vocês podem ver ao lado, onde h é uma constante a ser determinada e νi é a frequência da luz incidente sobre o metal. Einstein considerou na teoria dele que cada quanta de energia, ou seja, um fóton, interage unicamente com um elétron do metal. Além disso, para cada elétron, é necessária uma certa energia para ele conseguir vencer a barreira de potencial do metal e ser liberado do metal, ok? Então Einstein considerou que a energia cinética do elétron, ao ser liberado do metal, é essa energia hν, que é a energia do fóton, do quanta de energia,
menos uma energia com letra φ, que é a chamada função trabalho, que é a energia necessária para desprender o elétron da superfície do metal. A equação simples do Einstein, que explica completamente o efeito fotoelétrico, vocês podem ver ao lado, que é exatamente a energia cinética do fóton é o quê? Hni, que é a energia do fóton, do quanto de energia, menos a energia necessária para liberar o elétron da superfície do metal, representado pela letra φ. Vamos ver agora como que essa equação explica os 5 fatos experimentais observados lá por Leonard, no efeito fotoelétrico. Bom, primeiramente a gente vê que a energia cinética dos elétrons não depende da intensidade da luz. A intensidade da luz não está incluída nessa equação. No segundo ponto, nós vemos que se há emissão de elétrons da superfície metálica, a intensidade da luz ela vai fazer justamente com que seja liberado mais elétrons com mais energia. Ou seja, se você tem mais elétrons fluindo, você vai aumentar a sua corrente elétrica verificada no perímetro. Porém, os elétrons têm a mesma energia cinética. A terceira explicação utilizando essa equação é o seguinte: para que haja emissão de elétrons da superfície metálica, a energia do fóton, do quanto de energia, tem que ser no mínimo igual à energia necessária para desprender o elétron da superfície metálica. Ou seja, no mínimo Hni tem que ser igual a φ, a chamada função de trabalho. Além disso, como quarta explicação, uma vez que a função de trabalho depende do tipo de metal que está sendo utilizado, certo? A ligação do elétron depende do metal, a função φ, a função trabalho, depende do metal. Para cada metal, nós temos uma frequência abaixo do qual não há emissão de elétrons. E isso também a gente consegue ver utilizando a equação proposta por Einstein. E por último, essa equação também, utilizando essa equação, fica evidente que para o mesmo φ, ou seja, para o mesmo metal, é claro que se nós aumentamos o valor da frequência, o valor de Ni, nós aumentamos também a energia cinética do elétron. Ou seja, a energia cinética do elétron é proporcional à frequência da luz irradiada sobre o metal. Vamos comentar agora um pouquinho sobre o impacto da teoria do Einstein a respeito do efeito fotoelétrico. Apesar da teoria conseguir explicar muito satisfatoriamente todos aqueles 5 fatos experimentais que nós mencionamos logo há pouco, ela não conquistou de imediato muitos adeptos. Isso porque, na época, a teoria ondulatória da luz ainda era muito forte e os cientistas da época resistiam à teoria corpuscular da luz. Como um exemplo, nós temos um cientista chamado Millikan, que foi o primeiro a determinar experimentalmente o valor da constante H, que é conhecida como constante de Planck, cujo valor vocês podem ver aqui ao lado, e apesar dele ter testado com muito sucesso a teoria do Einstein por 10 anos no seu laboratório, ele considerava a teoria como insustentável. A teoria do Einstein, para explicar o efeito fotoelétrico, ou seja, admitindo que a luz teria um caráter corpuscular, só foi definitivamente aceita em 1922, quando outro cientista chamado Compton, estudando a luz irradiada em uma superfície de grafite, verificou que a luz espalhava de tal modo que não era de modo algum explicado utilizando a teoria ondulatória da luz. Com isso, a teoria corpuscular da luz ganhou um novo reforço e foi definitivamente aceita. Em 1921, Einstein finalmente recebeu o prêmio Nobel por ter explicado satisfatoriamente o efeito fotoelétrico. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, perguntem. Se gostaram do vídeo, compartilhem e ajudem a divulgar o canal. Qualquer dúvida, estamos aqui. Abraço e até mais.